Lucas capítulo 16, no verso 19 até o verso de número 31, que nos diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. No Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Disse-lhe: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Aqui nós temos uma história registrada no Evangelho de Mateus, que alguns ditam como sendo uma parábola, e outros dizem que realmente foi uma história verídica, onde Jesus conta para ilustrar verdades espirituais. E a verdade básica que nós, ao lermos esse texto, a verdade que a gente nutre para nós é que a vida é mais do que simplesmente a gente viver, do que a gente estar com as nossas faculdades mentais aqui plena, né? A vida, ela vai muito mais além do que isso, né? E a morte é mais do que simplesmente morrer, né? Jesus, nesse texto aqui, ele abre a cortina e levanta a ponta do véu e nos mostra o que vem depois da morte, né? O que acontece nesse estado pós-morte, aonde nós tombamos nesse mundo e acordamos no outro mundo, em realidades totalmente opostas uma da outra, mas a experiência da morte chega a qualquer ser humano. E o que nós vamos ver aqui nesse texto são essas realidades que Jesus deixa à mostra para nós de como é esse estado pós-morte. E o texto que nós lemos, quer seja por alguns interpretado como uma parábola, ou quer por outros sendo como uma história verídica, aonde Jesus deixa um relato como algo a exemplificar ou algo a mostrar de uma realidade pós-morte, aqui nós estamos com o texto. E é explorando esse texto que nós vamos ver aqui algumas realidades aqui chocantes e marcantes para a nossa própria vida, tá? No verso de número 19,
o que Jesus deixa registrado aqui é um contraste na vida, né? O que acontece aqui nessa vida e o contraste que nós temos. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias de uma forma regalada e esplêndida. Né? Esse homem rico aqui era um homem que vivia uma vida de ostentação, de festas, de banquetes, roupas caras, roupas luxuosas. O texto não se furta em dizer que ele se vestia de púrpura. Púrpura era um tecido que era tingido com um corante muito caro, que era extraído de um crustáceo em que ele era encontrado nas profundezas dos mares. Para você ver como esse homem tinha uma vida de riqueza muito, o próprio texto vai dizer, regalada, né, de ostentação. Era um homem que vivia com uma vida de riqueza muito grande, muito luxuosa. Tá? E é interessante a gente notar que esse homem aqui do texto, ele não é acusado de nada, de nenhum crime, né? De calúnia, de fraude, de assassinato, de ser um ébrio, um imoral. O problema desse homem aqui no texto era que ele era possuído pelo dinheiro. Era alguém em que o dinheiro ditava as regras da sua própria vida, da sua própria existência. E isso aqui é um perigo muito grande para todo ser humano. Quando aquilo que nós temos que usar se torna o próprio Senhor da nossa vida. Aquilo que nós temos que desfrutar se torna algo pelo qual eu vou viver egoisticamente, me dobrando e servindo aquele Senhor. Porque na realidade se torna um senhor para quem o tem. Porque perde amizades, perde parentes, perde a comunhão com os outros, perde a sensibilidade, perde a humanidade, perde o tecido humano realmente de se colocar no lugar do outro. E só vive em torno do dinheiro, só vive em torno dos bens materiais, daquilo em que o próprio Jesus, nos evangelhos de Mateus, diz que a ferrugem, o ladrão, a traça, tudo isso se desfaz com o tempo, tudo fica aí. E esse homem aqui, do texto de Mateus 16, 19, era um homem que tinha muito dinheiro. Imagina o funeral desse homem. Imagina como foi o funeral. Imagine a riqueza. Imagina a capela. Imagina as coroas de flores. Imagina algum religioso dizendo para esse homem: doutor fulano de tal, né? Tombou aqui, fechou os olhos nessa existência, porém agora está com o eterno, desfrutando do gozo celestial. Esse era um homem muito bom, muito honroso, muito generoso, porque, aliás, meus amigos, na morte todo mundo se torna um bom homem, uma boa mulher, um bom marido, um bom filho, todos se tornam bons, né? Imagina um discurso religioso fazendo o funeral desse homem e todos ali ovacionando, né? Dizendo como ele era bom, como ele era generoso, como era o melhor patrão, o melhor pai, o melhor marido, e que agora estava descansando na eternidade, quando a realidade bíblica vai nos confrontar dizendo que a realidade desse homem foi totalmente diferente. Tinha riquezas aqui, tinha bens aqui, tinha posses aqui, se vestia de uma forma regalada,
participava de festas e banquetes, comia do bom e do melhor, tinha dinheiro. Porém, ao fechar os olhos, ele abre os olhos na eternidade, desfrutando de uma realidade totalmente oposta do que aquilo que as pessoas estavam pensando que ele tinha recebido pós-morte. E aqui nós temos aqui uma descrição de como os bens materiais, de como as riquezas, ela pode ser tão maléfica para o ser humano, em que o ser humano passa a não ser o senhor dos bens, o senhor do dinheiro, e passa a ser um escravo, passa a ser alguém dominado, em que essa pessoa passa por cima de tudo e de todos. E eu quero parar nesse versículo aqui, e numa outra oportunidade nós vamos comentar mais dos outros versículos. Eu quero que você medite sobre esta palavra nesse dia. O que tem dominado a sua vida? O que tem sido o Senhor da sua vida? O que tem sido algo que esteja sobre o teu domínio ou esteja dominando você? Será que riquezas, bens, posses, roupas de grife, estrutura luxuosa, rica, ou viver egoisticamente, centralizado em si mesmo, pensando em si e passando por cima de todos, se isso tem sido um estilo de vida que demonstra realmente que o amor de Deus está em você, vamos meditar nesta palavra e que Deus te abençoe em nome de Jesus.